Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, esse programa que é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN, do jornalista Luiz Nassif, e o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Estamos aqui em mais um programa, este é o programa, assim, faltando 11 dias, 12 dias para as eleições. Nós tivemos essa semana, que finalizou, na verdade, no domingo, abriu essa semana, na verdade, no domingo, com o debate entre o Lula e o Bolsonaro. A gente vai falar um pouco disso aqui também, mas vamos falar dessa guerra santa, que se estende. Não me lembro de uma eleição, estava comentando aqui antes com o Cláudio Couto, não me lembro de uma eleição onde a religião tenha sido tão central no debate público brasileiro. Parece que a gente está elegendo um ayatolá, e não, ou papa, e não um presidente. E vamos falar também desse episódio, que ainda também tem tido desdobramento, que é o tal encontro do Bolsonaro com as adolescentes venezuelanas, essa que pintou um clima, que ele foi visitar a casa, e que ontem a gente teve, hoje, na verdade, a gente ficou sabendo via o portal Metrópolis, que a primeira-dama Michele Bolsonaro e a recém-eleita senadora Damares Alves foram lá fazer uma visita meio às escondidas para esse grupo de venezuelanos. É com esse tema que eu queria começar. Cumprimento o Nassif e o Cláudio Couto. Bem-vindos. E, Nassif, começo com você, mas também queria depois ouvir o Cláudio Couto. Quer dizer, a gente acha que essas coisas não têm limite, mas elas não têm limite, né? Depois do Bolsonaro ter se exposto, como se expôs nessa história das adolescentes venezuelanas, depois eu queria até conversar com vocês sobre que impacto que vocês acham que isso tem ou tem tido sobre a campanha do Bolsonaro. Agora a gente fica sabendo que a Michele e a Damares foram visitar as jovens venezuelanas. Tal. Nassif, o que você depreende dessa visita, vamos dizer assim, surpresa, às escondidas da dupla? Essa questão do uso da religião começou com o Serra em 2010. Eu lembro na época, a minha filha hoje tem 20 e poucos anos, tinha 10, 11 anos, e eu até gravei no celular, falei, Bibi, o que você achou do programa do Serra? Papai, ele entrar numa casa com uma Bíblia e rezar? Eu nunca vi um negócio, será que ele faz isso em toda casa que ele entra? E ele explorou aquela questão da Dilma ser assassina de crianças e tudo, né? Que já era um ingrediente que já vinha do novo marketing político, o novo velho marketing político americano já, em 2010, quando ele trouxe aquele especialista lá em redes sociais e tudo, né? Agora, esse episódio do Bolsonaro, acho que foi o episódio de maior impacto até agora na carreira dele. Primeiro porque criou um clima, não dá margem a dúvida. E depois ele entrar dentro da casa das meninas a troco de quê? E chega lá, ele vê, o que aconteceu? Ele viu que não era prostíbulo e mentiu depois. Uhum. E agora manda a Michele. Está vendo hoje aí um Twitter aí que a Michele tem um filho com um homem casado. Não estou entrando no julgamento moral, eu estou entrando na questão específica da exploração dessa visão quase supersticiosa que a religião está trazendo, né? Agora, o que aconteceu é que você criou uma rede de pastores aí terrível, terrível. Nós levamos outro dia um pastor batista aí, que faz parte da resistência, muitos fiéis aí reagindo contra essa rede, mas é uma rede complicada, porque tem ganhou um poder político, parte deles, não vamos generalizar, está ligado à questão de lavagem de dinheiro, parte que nem você pega no começo, é um pessoal, são minorias influentes, eu nem diria que evangélico é minoria, que o Bolsonaro avançou na época. Vamos pegar os judeus aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Os judeus, você tem uma base progressista grande entre os judeus, mas o antipetismo, ele fez aqueles acenos lá para mudar a capital de Israel para Tel Aviv, e a gente via a Confederação Israelita lá do Rio de Janeiro, o que fez lá de
levar Bolsonaro, elogiar. A gente viu aqui esse sujeito que é o pior representante, esse que preside o Einstein aí, é o pior. Eu estou falando na condição de quem. Eu tenho uma irmã casada com judeus, conheço, tenho amigos, alguns dos melhores caráteres que eu tenho de amigos são judeus, mas o oportunismo que não escolhe raça aí, de repente colocou na liderança do movimento pessoas absolutamente sem escrúpulos, né? Tem esse aqui que foi secretário, é o candidato a secretário da Educação de tudo quanto. Esqueci o nome dele agora, que queria ser ministro do Bolsonaro também, né? Mas o impacto é brutal. Não adianta dizer que querer corrigir. O que ele vai querer fazer? Vai querer fazer que nem fez aquela exploração abjeta da morte lá do petista em Foz do Iguaçu, de trazer um irmão para depor em favor dele. Eu acho que isso aí foi um. Não sei se é fatal. Fatal a gente vai ver no dia da eleição, mas foi o golpe mais forte até agora na campanha dele. Cláudio, só acrescentando uns detalhes de algumas informações, a Michelle chegou a dizer que o Bolsonaro sempre diz pintou um clima e tal, aí alguém foi fazer um levantamento e nas últimas 150 lives que ele fez, ele nunca usou o termo pintou um clima, quer dizer, é isso, pintou um clima, entrou na casa, ou ele cometeu prevaricação, ao estilo da Damares, naquele depoimento também grotesco sobre as crianças de Marajó, ou cometeu uma prevaricação ou mentiu. Nos dois casos, são coisas não só passíveis de repreensão, mas como de investigação no próprio TSE. Eu queria só, Cláudio Couto, acrescentar uma pergunta na sua análise, para você conduzir. Por que você acha que o Lula não explorou esse assunto de uma forma mais veemente e deixou o Bolsonaro tomar iniciativa no debate da Band a respeito dessa história? Essa é uma boa pergunta, né, Sérgio? Eu não saberia dizer por que ele não explorou isso. Talvez porque tenha considerado que nem precisava, já que esse assunto tinha se tornado trending topic aí nas redes sociais, estava todo mundo falando disso. Né? Isso até já havia sido utilizado na própria propaganda do Lula, né, na televisão e no rádio, e depois o Alexandre de Moraes foi lá e vetou. Acho que vetou também um pouco para mostrar aí que não estaria favorecendo a nenhum dos lados, porque estava só se mostrando uma fala do candidato, né? Não estava inventando nenhuma história sobre ele, assim como foi também naquele caso lá da disposição que o Bolsonaro mostrava para comer carne humana. Né? Foi uma coisa que ele mesmo declarou, ninguém precisava inventar, não era tirar de contexto, era simplesmente mostrar, até com o contexto todo dado, assim, da frase por extenso, o que ele estava dizendo, né? Eu acho que o Lula preferiu optar por outro caminho. Acho que ele até saiu, inclusive, muito bem naquela primeira parte do debate, quando vai para cima do Bolsonaro na questão da pandemia. Depois ele fica muito mal na discussão sobre corrupção. Acho que ele fica acuado. Entendo aí que melhor estratégia ali teria sido justamente ir para a ofensiva novamente, ou seja, apontar os problemas de corrupção do próprio Bolsonaro. Afinal de contas, quem é o Bolsonaro para falar de corrupção dos outros, né, com 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, né, com os filhos participando de rachadinha, com a mulher recebendo o cheque do Queiroz, né, com corrupção no Ministério da Educação lá dos pastores lobistas e as barras de ouro trocadas por Bíblia, né, de também a corrupção na compra de vacina da gangue dos coronéis dentro do Ministério da Saúde. A gente pode aqui fazer uma longa lista. Ou seja, era só colocar isso para o Bolsonaro, né, naquele momento. Acho que simplesmente se atrapalhou até no tempo, a gente já discutiu isso, acabou, digamos, perdendo um momento muito bom que ele teve na primeira parte do debate, que poderia ter aproveitado no segundo. Acho que, enfim, não se ouve bem ali, talvez não ter tocado nessa questão de forma mais direta é importante. Agora, eu acho que também há uma coisa, né? O que o Bolsonaro praticamente cometeu aí, isso não dá para negar, é ato falho. Eu acho que nada descreve melhor o que aconteceu ali do que ato falho, porque não só, né, não é uma palavra que ele usa em outros contextos, né, ele usou ali ele adora, né, fazer aquelas piadas homofóbicas, né, quando brincou lá com o general Pazuello, né, não manda, outro obedece, ali ele fala que pintou um clima, né, trouxeram aí uma outra história dele com um podcaster ali também, brincando, pintou um clima sempre com conotação sexual, não há outra conotação, aliás, essa é a conotação dessa expressão, né? Sexual, afetiva, amorosa, alguma coisa desse tipo. E é interessante que naquela frase ele deixa isso escapar e ele até fala rapidamente, né? Não é uma coisa que ele para, se detém e fala, justamente porque veio, né? Porque deixou escapar naquele momento. O que eu acho que é mais revelador ainda.
né? Não é alguma coisa que ele controlou exatamente. Assim como ele provavelmente não controlou o seu impulso na hora que pintou um clima. E por isso, muito provavelmente, quis ir lá ver onde essas meninas estavam, né? Pelo interesse que demonstrou por elas naquela situação, e é um interesse, a meu ver, nitidamente de conotação sexual, não tem outra coisa, né? Falou que as meninas eram bonitinhas, inventou essa história delas se prostituírem, até porque se ele foi à casa e viu do que se tratava e depois veio com essa conversa da prostituição, além de ser uma ofensa, né, aquelas meninas que estavam lá, além de ser uma forma de distorcer a realidade, não é nem a prevaricação, pelo jeito, porque ele sabia que não era isso, né? É uma instrumentalização de terceiros e de adolescentes, nesse caso, né, para fins eleitorais da forma mais sórdida possível. Mas ele se traiu no meio do caminho, né? Revelou o que o motivou a parar sua moto naquele momento e participar daquele evento. E, na realidade, nesses episódios todos, o que entendo que vai acontecendo é o Bolsonaro revelando a sua personalidade, né? E essa personalidade não é só essa personalidade autoritária, essa personalidade perversa ao tratar de questões de vidas humanas, né? Mas é também essa personalidade, podemos assim dizer, pervertida, que ele deixou muito claro aí nessa questão. Falam tanto, né, em pedofilia, no fim, quem demonstrou ali ter um pezinho na pedofilia foi o presidente Bolsonaro. Agora, faz sentido, Nassif, a ação do TSE de retirar da propaganda do PT as referências a esse caso? Faz sentido e faz diferença, vamos dizer assim, no fundo? Fez diferença no debate, né, que acabou dando um argumento para o Bolsonaro. Agora, eu concordo com o Couto, o Alexandre quis se fortalecer, digamos, para coibir os próximos abusos, né? Só que a diferença é fundamental. Você não estava. Ali não era uma fala de Lula que foi tirada do ar, não era uma ilação, era uma entrevista do Bolsonaro falando aquilo. Conversa de cafajeste, efetivamente. É conversa de cafajeste, efetivamente. Mas o que me pareceu, inclusive no debate, a gente tem que levar em conta algo. O Lula tem lá os seus 78 anos, tem cansaço. Porque no terceiro bloco lá, o que teve de bola levantada do Bolsonaro é sem tamanho, a ponto de dizer que agora ele afastou o método Paulo Freire e tem um novo método de ensino que alfabetiza as crianças em 6 meses. Ou levantar aqueles dados mesmo os dados de corrupção, causa... Veja bem, se você pega o Bolsonaro ele tem... A guerra com o Bolsonaro numa discussão não é para público culto, é para o público desinformado. O público culto sabe separar, você nem precisa de debate para saber que o Bolsonaro é uma besta, né? Agora, o Bolsonaro ele tem um conjunto de chavões conhecido e repetitivo. Ele não é aliás, um parênteses aí, louve-se o filho dele, hein? O tal do Carlos lá é o craque da família. Um é um negocista, o outro é um babaca querendo... Banana, outro é um banana. É um banana. O Carlos Mas um banana fascista. Um banana fascista. Agora, o Bolsonaro ele tem um estoque limitado de bordões. O repertório é limitado. Pois é, eu não entendi por que, digamos, para preparar para o debate, o pessoal que assessora o Lula não fez esse levantamento. Em termos econômicos, é simples. O Brasil tem a gasolina mais barata do mundo. O Brasil foi o país que mais cresceu, mesmo com a pandemia. Todos os países tiveram pandemia e o Brasil está lá embaixo na escala de crescimento aí. Não, aquele blefe do desmatamento, ele é um blefe. O Lula pega o desmatamento lá em cima e derruba até embaixo. É evidente que na média fica alto o desmatamento. O Bolsonaro pega o desmatamento, não digo lá embaixo, no ponto médio e sobe. A avaliação é essa variação. Mas isso aí exige um conjunto de respostas que tem que ser muito, muito rápidas e precisas e pensadas antecipadamente, porque é para nécios que eles estão falando, não é para o cara que tem informação. E o Lula, aparentemente, não se preparou, né? E teve aquele episódio da tentativa, é gozado, né? O Bolsonaro até aquele truque dele de chegar perto fisicamente do Lula, que parece que o Trump tocar, fez, né? Com a Hillary, tocar, isso é típica eu até recebi um comentário de um leitor meu aí, é típica do abusador de
de colégio primário, sabe? Aquele cara Bullying. grandão que quer intimidar o outro, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, tudo bem, se você tem um monte de bola levantada e não tem mais reflexo, está cansado para responder uma coisa, mas, digamos, o repertório de blefes do Bolsonaro tem que ser mapeado e tem que ter a colinha lá com os dados estatísticos para desmontar isso aí, sabe? Ele ficou muito à vontade do terceiro bloco. Essa questão. O Lula sempre cai nessa. Fala, não, mas ele fala, mas eu fui inocentado. Sim, mas você nega que teve roubo? É evidente que teve roubo. O Lula não é complicado você explicar que teve um roubo de pessoas que não tinham nada a ver, que eram pessoas de carreira lá, que o Lula não teve nada a ver, que o Lula foi condenado porque tinha um juiz parcial que, inclusive, estava assessorando o Bolsonaro e que essas ações não foram canceladas. Esses processos foram mandados para outros juízes que constataram que não havia prova nenhuma. Eu não sei por que, com uma explicação simples dessa, o Lula eu acho que tem um ponto que tem que ser levado em consideração, que o Sérgio lembra, que a gente sempre acompanhou na mídia, desde os anos 90, você tem um processo de fake news em cima do Lula que não tem tamanho. Sabe? Tragédia de Leme. Hã? Lembra da tragédia de Leme? O assassinato de Leme dos trabalhadores? Pois é. Botar no... Olha onde eu tô indo, hein? Isso é anos 80 ainda. Você teve um afogamento de um sindicalista lá, o cara se afogou em Bragança, lá numa represa. Eu lembro a Bandeirantes fazendo campanha diária dizendo que tinha sido queima de arquivo. Depois o Lula tinha um carro, deu para o Roberto Teixeira vender, e o Roberto Teixeira vendeu sem transferir a titularidade para ele. Ué, se vai vender o carro, você não vai pegar o carro, vai transferir para você a titularidade e depois transferir para o comprador. Ficaram durante uma semana dizendo que era lavagem de dinheiro. Ou seja, aquele caso terrível daquele, acho que é César Benjamin, no auge da canalice da mídia, aí que diz que o Lula tinha feito abusado aí de um colega de cadeia, uma coisa assim. Então, o Lula ele tem esses traumas na vida aí que, quando entra nesses temas aí, ele se trava, né? Mas, de qualquer modo, para o debate da Globo, tem que se preparar, inclusive, para superar esses problemas, né? Nassif, algumas observações sobre aquele debate. Primeiro, você ressaltou bem, bastava ele falar o seguinte, o juiz que me condenou, que foi seu ministro, está aí com você aqui, entendeu? É uma prova de uma parcialidade incomum. E diante de um juiz parcial, nada que um juiz parcial fale pode ser levado a sério. Segundo, eu acho que aquele cenário muito ruim, e a equipe do Lula não percebeu. O cenário em si deu uma vantagem ao Bolsonaro, pelo Bolsonaro ser mais alto. Aquele aberto, você está falando, Sérgio? Sim. Eu acho que aquilo não é um cenário bom, então não tem uma avaliação, talvez, da equipe do Lula. O Lula, no primeiro bloco, até entendeu isso, foi para frente da Câmara, tampou o Bolsonaro, isso deu a ele o domínio da história. Mas naquele último bloco, com o Bolsonaro fazendo o que fez, sendo mais alto, numa proporção até meio Clinton, Trump e Hillary. Pareceu um pouco de uma intimidação, um jogo de intimidação. O silêncio, foi, né? O Lula não soube captar. Tanto que ele falou, fica aqui, né? Do tipo, vai fugir de mim? Pois é, e eu acho que isso também não foi medido pela equipe. Agora, os debates foram perdendo espontaneidade por conta do tanto de marqueteiro e assessor, né? O Lula, em outros tempos, talvez, também tivesse mais agilidade para reagir, mas realmente o Bolsonaro levantou muitas bolas e o Lula não cortou. O maior verdugo do PT, que foi o Joaquim Barbosa, declarou voto em Lula. O Celso de Mello declarou voto em Lula. E, por fim, eu não gostaria de deixar de mencionar, obviamente, a participação também, mais uma vez, deprimente dos jornalistas, né? Mas demais, né? Porque não dá para passar. Aceitar o jogo desse jeito com duas jornalistas que foram alvos dessa história. Agora, elas são obrigadas a transparecer uma imparcialidade, o que é natural desse tipo de debate, mas então encaminhasse outro tipo de pergunta, não uma pergunta que comparasse, dá para comparar a máquina de fake news, o bolsonarismo,
com eventuais coisas que aconteceram no governo Lula, é incomparável. Dá para cobrar a relação do Lula com os poderes, com a tentativa do Bolsonaro de ampliar o Supremo, e o cara fala lá, não, eu vou ter 4 minutos, o PT vai ter 5. Mais do que você quer conversar sobre aparelhamento. Mas podia ser uma levantada de bola, né? Podia ter respondido mais categoricamente aquela questão também. E tem a maior baixaria de todo o debate, que foi o Lula falando, o Bolsonaro falando do Lula, fazendo discurso do túmulo da Dona Marise, que a primeira pessoa que levantou isso foi a Vera Magalhães, lá, que é teve uma das atividades mais crápulas aí de todo aquele período de macartismo que marcou a mídia, né? Mas realmente as perguntas eram muito fracas mesmo. E não, o fato também de não ter tréplica dos jornalistas, eu acho que atrapalhou um pouco também aí o jogo de perguntas, né? Porque fica tudo sem resposta. Ou podia ter pelo menos o comentário do adversário, né? A pergunta do jornalista com o comentário do oponente, porque isso aí também tornaria não só mais interessante, mais dinâmico o debate, mas não deixava que ficasse só aquela fala sem qualquer tipo de contestação, né? Porque aí cada um fala o que quer, fica valendo essa versão mesmo. Pessoal, a gente está recebendo aqui algumas mensagens do Valdísio Freitas, de Civilização versus Barbárie. O Carlos Almeida, corroborando um pouco de uma análise do Nassif. A impressão que tem é que o Lula está cansado, continua sendo um monstro da retórica, mas se cansa rápido nos debates. O Celso Teixeira, que chega, inclusive, aqui via GGN, a meu ver, o TSE age com leniência com relação aos crimes eleitorais perpetrados pelo atual presidente. E o Al Oliveira. E o preço dos combustíveis volta a subir. Não aguentou segurar até o dia 30. Lembrando que você teve agora um aumento anunciado de 1,5% aí nos postos da gasolina aí nos postos, e embora o Bolsonaro tenha tentado conter esse aumento. O Sala 3, contextos, outros para comer carne humana e pintar um clima com crianças de 14 anos são bastante limitados. Agora, a gente está nessa guerra aí, e aí também o TSE precisa se colocar, embora a essa altura eu já nem sei mais se o TSE está cumprindo à risca o seu papel, novamente está sendo incapaz de lidar com toda a massa de fake news, mas ele está agora num jogo em que ele está jogando para um lado e para o outro. Nós estamos agora o Janones aí na linha de tiro, e a pergunta que eu faço, Nassif e Cláudio Couto, o Janones fez bem ou fez mal para a campanha? Olha, eu acho que aquele negócio, se você está numa guerra e o seu adversário tem um revólver, você tem que usar o revólver. Agora, o Janones, digamos que ele exorbita. O papel daquele outro rapaz lá, como é que chama? Nicolas. Não, Felipe Neto. Felipe Neto? Não. É outro nível, né? Agora, o Janones vem dizer que vai ter bloqueio de dinheiro, de tudo. Não vamos exagerar, né? Veja bem, nós não estamos falando... Se tivesse uma guerra entre Fernando Henrique e Lula, você poderia inventar coisas assim para poder chocar, como o Serra fez com a Dilma lá, com assassina de crianças, aquele negócio todo aí, né? Mas você tendo um personagem que nem o Bolsonaro, você não precisa inventar, pô. O Bolsonaro esse é o ponto. Muita gente, eu acho que o Bolsonaro é o grande personagem da campanha. Ou seja, você quer, se o Lula a campanha do Lula tem que centrar em desmascarar cada vez mais o Bolsonaro, expor cada vez mais o Bolsonaro. O Bolsonaro tem biografia, tem a família, tem declarações que ele dá, tem tudo descabroso que você já imaginou na política, ele tem. Tem que dar visibilidade para isso, visibilidade para a atuação dele nas vacinas e tudo mais, né? Mas você não precisa inventar que vai ter bloqueio de dinheiro lá na frente, lá também. O Janones também exagera também, né? Ele atira para qualquer lado. O que é interessante do caso do Janones, né, é que ele acaba produzindo um curto-circuito cognitivo na campanha do Bolsonaro e entre os bolsonaristas, né? Eles ficam perdidos, eles não sabem muito bem como lidar com isso, né? Porque isso, claro, era um jogo que eles faziam sozinhos, e de repente, quando começam a fazer esse jogo contra eles não têm muito como dar resposta, né?
Mesmo quando não é mentira, acho que o Nassif colocou uma coisa clara, né? Quando a gente está falando de fatos, né? Até havia um meme circulando aí nas redes sociais nessa semana, que era assim, não há qualquer mentira que possa ser inventada sobre o Bolsonaro que seja pior do que uma verdade. Né? E é isso mesmo, né? Porque o Bolsonaro tem todos os fatos depondo contra si. E aí, se você mostra, isso já causa confusão. E aí, o que aconteceu? Naquela semana do canibalismo, aquilo já produziu ali um curto-circuito brutal. Né? Depois, essa história agora, né, do pintou um clima em relação às adolescentes, também produziu um curto-circuito. Eles não sabiam muito bem como reagir a isso. Né? Então, é muito interessante, né? Porque quando eles são obrigados a lidar com acusações ou com algum tipo de situação que é exatamente aquelas que eles tentam imputar aos seus adversários, eles ficam perdidos. Ou quando eles têm que desmentir uma coisa absurda, evidentemente falsa, que aparece a respeito dele. Né? Isso realmente produz essa situação. Então, eu acho que esse foi o grande, digamos, papel que o Janones acabou exercendo nessa campanha. Né? Foi o de produzir essa confusão cognitiva no seio do bolsonarismo. Né? Agora, é óbvio que há aí uma extrapolação, né? Ele exagera, ele inventa, ele pode acabar tendo que responder por isso. Inclusive, claro que pode sofrer uma retaliação séria da bancada bolsonarista na Câmara, né? Já houve aí a discussão de que ele vai ser levado à comissão de ética da Câmara por fake news. Vejam só que curioso, né? Os bolsonaristas querendo levar alguém a um julgamento na comissão de ética por fake news. Né? Então teriam que levar a Carla Zambelli, teriam que levar a Bia Kicis, teriam que levar o Eduardo Bolsonaro, teriam que levar, enfim, quase todo mundo ali da bancada bolsonarista. Esse Nicolas que já está chegando, né? O Nicolas já entraria já na comissão de ética. Né? O Nicolas já entra direto, né? Aquele cara que leva o cartão amarelo antes de entrar em campo, né? Mas tem uma coisa interessante que o Couto e o Sérgio colocaram aí. É quando você é atacado com suas próprias armas. Eu lembro o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa ele tinha uma forma de autodefesa muito interessante. Ele era um valentão de praia no STF e era um professor na praia. Então, era a maneira dele se distinguir. Ninguém ia bater boca com ele, até que chegou um dia que o Pacheco, que era um amigo nosso, advogado do Genuíno, se eu não me engano, entra lá e enfrenta ele, bate boca com ele em plena sessão do STF. Uma semana depois, ele sai e pede aposentadoria. Então, o que está acontecendo com o bolsonarismo esse negócio de ficar atordoado, é muito isso. Eles entram num restaurante, ou entram numa igreja, numa missa, e começam a berrar e tudo, porque sabem que eles são os únicos truculentos. De repente aparece um que usa as mesmas armas deles. Né? Isso aí os especialistas em linguagem aí podem decifrar melhor aí, mas é batata. Esse caso Joaquim Barbosa é típico. É típico. Lembra que ele enfrentava o Gilmar? Gilmar, você é isso, você é aquilo. Enfrentava todo mundo. Os capangas do Mato Grosso. Capangas do Mato Grosso e tudo. Daí, quando entra o Pacheco e enfrenta ele com as armas dele, uma semana depois ele pediu demissão. Pediu aposentadoria do Supremo lá. Alguns comentários aqui sobre isso. A Yoshi Roberta. Eu vejo o campo progressista criticar muito Janones. Será que conseguiremos vencer o fascismo distribuindo pétalas de rosa e unicórnios coloridos? A Maria Fortunato. Eles estão bebendo do próprio veneno. Chega dessa gente mentirosa e ridícula. A Maria Beatriz Teixeira. Não vi o debate e só de ouvir você sinto nojo desse crápula. Mais ainda. E o Little Bird. Lula no debate falou para os indecisos. Já o Bozo falou para o cercadinho, como sempre. Só um dado sobre isso. Eu, na segunda-feira de manhã, conversei com algumas figuras da campanha do Lula, e, na verdade, os indecisos saíram insatisfeitos. Se aquele debate não resolveu nenhuma dúvida dos indecisos, nem para um lado, nem para o outro, todo mundo achou ali que os dois se saíram mal. Essas, pelo menos, são, se a gente levar em conta o que os grupos focais da campanha captaram. Então, é preciso realmente mudar um pouco de estilo para o próximo debate. Agora, voltando ao tema central desse programa, Nassif e Cláudio Couto, essa questão religiosa, ela veio para ficar nas campanhas ou saindo o Bolsonaro, essa história vai junto? A depender do adversário, obviamente.
Eu acho que veio, quer dizer, o bolsonarismo veio para ficar, né? Você pega a eleição da bancada bolsonarista aí, e daí a gente vê como que o PSDB, com todas as suas inseguranças e tudo aí, tinha domesticado um pouco essa direita. Isso aí começa com o Mário Covas lá atrás. Você tinha a direita paulista aqui que era malufista. O Covas, porque é um pessoal que entra, é muito mais por alguns valores, algumas análises, e pelo antipetismo aí, do que por ideologia, né? O Covas, quando entra, ele encarna bem a alternativa e ele se apodera do eleitorado malufista sem perder os valores dele lá. E o PSDB fica aí uma social-democracia interessante, aí com... Aliás, o Covas, o que ele tinha mais assim, de ostensivo e tudo, eram as demonstrações de caráter dele, né? Era um cara, efetivamente, aquele cara que, se tivesse algum problema, tivesse que deixar sua filha com alguém, aí era com o Covas, aí que... Quando o Covas morre, daí você tem, o Montoro também, você tem esse processo de vinda também do lulismo aí, e do petismo para a social-democracia. É nesse instante que entra o Roberto Tivita aí, achando que a mídia tem que ser a nova... Nós somos a oposição, lembra a declaração? Sim, dele? da Judite, dele e da Judite, né? E essa mediocridade monumental fazia com que a única arma da mídia fosse o ataque ao adversário. E daí pega um sujeito que foi o maior blefe que já apareceu na política brasileira. Eu digo maior blefe porque eu engoli esse blefe um tempo aí, que é o Serra. Ou preparado. Podia ser qualquer coisa no mundo, né? Puta, olha, só caiu a ficha que ele era um despreparado absoluto quando ele veio para a prefeitura em São Paulo, que não tinha uma reunião de secretariado por semana. E depois vai para o governo do Estado. Lá no Ministério da Saúde, ele tinha mostrado já a barra pesada dele, aí, com aquela indústria de dossiês criadas em torno da Funasa e tudo mais, e daí o PSDB fica com o Aécio, com o Serra, os dois com objetivos claros de enriquecimento pessoal. E o Fernando Henrique, o Fernando Henrique é o Fernando Henrique. Deixou correr à vontade. Aí você vê, quando começam as manifestações de rua, o Fernando Henrique, com o conhecimento dele, ele, no certo momento, falou: isso aí não vai dar certo, vai dar rolo. Mas não... Em todo momento que se falava sobre a prisão do Lula, ele tirava a sua casquinha e insistia na prisão do Lula. Então você ficou um partido político acéfalo. O Alckmin, que seria a liderança, não era também. O Chalita, que tinha alguma esperança, que quando foi secretário da Educação, que tinha um potencial de renovação do PSDB, foi massacrado pelo Serra, aí numa parceria do Estadão com a Veja. Aí uma das coisas mais... Eu conto no meu livro, o caso Veja, lá, um dos episódios mais indecentes. Ou seja, aparecia alguém com potencial político no PSDB, Serra, Aécio, aí iam lá e decepavam, né? Então ficou isso. Daí foram atrás da mídia, repetindo o discurso de ódio. Olha, tem um episódio muito interessante. E daí apareceu gente que tinha um ódio muito mais radical, né? É muito interessante esse processo quando você olha um fenômeno que ocorre no jornalismo, os cronistas de ódio. Você pega os primeiros caras que exploraram, digamos, o preconceito de classe aí foram o Jabor, que era um cara talentoso, e o Jô Soares. O Jabor tinha aquelas crônicas dele, daí ele vai ampliando, radicalizando, daí surgem os influenciadores e surgem cronistas com muito mais baixaria que ele, e ele se perdeu. Ele não conseguia chegar no nível de baixaria do Reinaldo Azevedo naquele período lá, e depois dos influenciadores. Então, todo esse processo de direita, ou de centro-direita, por falta de bandeiras, por falta de lideranças e tudo, foi indo para a ultradireita. Você pega o Globo antes do impeachment, até o Nelson Mota, sabe o Nelson Mota, aquele que faz aquele ternurinha lá? O Nelson Mota com discurso de ódio. Depois, daí que, quando vem o impeachment, o Globo se deu conta lá, limpou a área lá, e ficou a Jovem Pan, a Record parou com aquela loucura daquele neto do Andreasa lá de
de fazer o marketing da direita, né? Da direita. E daí sem... Porque quando você pega o Lula, qual é o grande feito do Lula e do PT? Pegar todo esses movimentos sociais e colocar embaixo do PT e canalizar para a disputa política civilizada. A direita ficou sem. E daí você tem isso aí. E daí surgem os pastores evangélicos, e uma parte muito barra pesada, com lavagem de dinheiro e tudo, usando a superstição para dominar os fiéis, né? Engordados nos tempos do PT, né? Não só com a liberdade religiosa, mas com o fato de que seus fiéis tinham emprego, tinham renda, e aí contribuíam mais para a igreja. Mas, se eu acho, a minha impressão é que entre 2002, 2006, 2010 e 2014, o PT não disputou com o PSDB, disputou com a mídia. A eleição era o PT contra a mídia, sempre tive essa impressão. E aí é isso que aconteceu. Chegou alguém mais feroz, mais determinado e mais puro no seu ódio e na sua ignorância. Portanto, é difícil competir. Cláudio Couto, a gente estava falando isso. Religião é um tema agora que a gente deve pensar que estará presente nas eleições brasileiras daqui para frente. A religiosidade, tudo. Não tenho qualquer dúvida a esse respeito, né? Acho que foi muito bem lembrado aí pelo Nassif. Isso realmente começa nessa fase que a gente tem hoje. Claro que já houve uso disso em outros momentos, né? A Marcha com Deus, a Família pela Liberdade, já é uso de religião para fins políticos, só para a gente pegar aqui um exemplo bem mais antigo do que esse que nós estamos vendo agora. Mas desde a redemocratização, quem pauta isso dessa forma é, sem dúvida nenhuma, e pauta, vamos dizer, sendo um ator relevante, é bom que se coloque isso, é o Serra realmente nessa campanha de 2010. Né? Ele abre a caixa de Pandora. Né? Porque, claro, a gente tinha atores políticos menores, né, que foram colocando isso em outros momentos. Até lembro do Emael, acho que talvez na primeira campanha dele à presidência, quando ele ainda tinha lá alguma relevância antes de virar uma caricatura de si próprio, inclusive, que ele se gabava de ter sido quem conseguiu colocar a menção a Deus no preâmbulo da Constituição de 88. Né? Então era um lema, mas vamos dizer, é uma forma muito light até de colocar esse tipo de coisa. Foi o Serra quando pautou essa questão do aborto, quando começou a colocar o tema religioso de forma mais central em 2010 contra a Dilma, é que realmente trouxe isso com essa virulência que tem agora. E de lá para cá foi crescendo. E aí, claro, né, ninguém faz isso melhor desse ponto de vista do que a extrema-direita. E o Bolsonaro é o artífice aí dessa operação da extrema-direita. Ela não tinha um representante que fosse uma liderança percebida como carismática, um mito, que pudesse dar corpo a esse... Como? Desculpa, não, é só primeiro, eu acho que uma diferença nessa campanha é o fato de que os católicos, ou pelo menos as lideranças católicas, os bispos, os padres, se posicionaram de uma forma que eles não se posicionaram em outro momento. É um componente novo. Queria que você analisasse isso. E sobretudo depois do dia 12 de outubro, né? Essa coisa, até o Dom Odilo Scherer, né, que é um cardeal conservador, sabidamente conservador, é colunista frequente do Estadão, né, onde ele defende as posições conservadoras da Igreja Católica, falou, olha, eu conheço esse negócio na história, isso aí chama fascismo. Né? Falou isso com todas as letras, né? Mostrando do que se tratava. Né? Agora, outras lideranças, claro, já vem colocando isso há mais tempo. Né? Frei Davi, Padre Júlio Lancelotti. Né? Vamos dizer que dessa vez, vamos dizer assim, o mainstream, a cúpula da igreja, de certa forma, se envolveu. Né? E como não se envolve desde a reabertura. Né? Quer dizer, desde a redemocratização, que a gente não vê a cúpula da igreja e a própria CNBB se colocando de forma tão clara na questão da disputa política, mas sobretudo por fazer uma defesa da democracia, como a gente está vendo agora. Isso é evidentemente significativo. Claro que também tem a ver, não é só isso, mas tem a ver também com essa entrada da maneira como se deu de igrejas evangélicas nessa disputa. Né? Você tem uma competição aí pelo mercado religioso também, que obriga a Igreja Católica a um posicionamento. Mas há também, dentro disso, uma coisa não exclui a outra, um ataque indireto à própria Igreja Católica, que vai sendo colocada como não só secundária, eventualmente, pela mudança demográfica que a gente tem em termos religiosos, mas como aquela, na verdade, que se torna adversária do poder. E aí foi obrigada a reagir, porque o poder começa a se pôr do outro lado, né? Começa a se pôr do lado desses setores todos aí evangélicos que nós temos visto e que têm realmente tido um sucesso imenso em obter o apoio do eleitorado evangélico. Basta ver os dados que
as pesquisas, e aí todas elas, independentemente do quão próximos ou não foram os resultados finais daqueles que elas vacinavam, mas enfim, todas elas têm mostrado que o eleitorado evangélico, enfim, se bandeou em massa para o lado do Bolsonaro. Então, isso tem produzido efeito. Daí acho que a Igreja Católica precisava realmente ter algum tipo de posicionamento nessa situação. E esses eventos, tanto do Círio de Nazaré, né, como depois de Aparecida, eles tiveram o condão de fazer com que essa reação viesse mais forte. Antes tarde do que mais tarde, né? E a gente teve 2 episódios ali chocantes, né? Os bêbados lá, carregando cerveja e xingando. Dentro ali do santuário, né? E o próprio coordenador da campanha do Tarcísio Teixeira aqui, com as ofensas mais graves possíveis aí contra a cúpula da igreja, né? Então ela teve que se posicionar. O Dávila, né? Que é irmão do outro Dávila, né? O do Partido Novo. o Dávila Zero lá. O Dávila que xingou o Papa, xingou o cardeal irmão, então. de Aparecida, é o mesmo irmão do candidato do Partido Novo à presidência. É a família Dávila. E a gente descobriu agora também pelos bolsonaristas que o Dom Odilo é um comunista, né? Ele usa vermelho e tudo mais. Pelo menos isso, né? Foi o que eles nos informaram. O Júlio César Costa Santos, ainda fora do debate. Será que o apagão do Lula não faz parte de uma estratégia? Ele acha que o Lula, na verdade, precisa estar pronto para o debate da Globo, e não para esse da Bandeirantes. É muito otimismo, eu acho. Ninguém joga mal na preliminar para jogar bem no jogo titular. Não acho que é isso, não. Ele realmente não estava num bom momento na segunda parte, né? Agora, eu acho que o cansaço realmente é uma boa explicação, embora não só, né? Porque se a gente realmente vê o desempenho do Lula no primeiro bloco, foi excelente. Né? Ele teve realmente a iniciativa, ele tomou conta, já que a gente está falando da preliminar e do jogo principal, ele tomou a iniciativa do jogo, dominou o jogo, né? Foi uma lavada. Né? Agora, quando veio o segundo, o negócio vira por completo. Né? E ele fica completamente retraído. Como ressaltou Nassif, se não fosse o Carluxo, por que aquele primeiro bloco mostra o quão o Bolsonaro é um parvo? Porque ele não saiu do tema que fazia... Ele tinha a possibilidade de mudar de assunto e ele permaneceu no assunto em que ele estava perdendo. Mas o Lula fez isso no terceiro bloco também, né? Fez isso com o Lava Jato, né? Sim. A Lava Jato... Gente, não dá para conformar um negócio desse, velho. É evidente que tema recorrente de qualquer debate é a Lava Jato. Você não conseguir... Os assessores do Lula reduzir a explicação a 2, 3 frases simples. Pô. Porque não adianta você pegar os juristas e colocar lá. Entra um e fala, não, mas vai dizer que não teve roubo? Gente, é simples você explicar que houve o roubo, mas não teve nada a ver com o Lula. Mas o Lula ele traumatiza, não sei, viu? Eu acho que ele não consegue lidar com isso de maneira segura e se embanana. Né? E tem sido um ponto fraco dele nos debates. São 580 dias de cadeia e 4 anos de massacre também. Né? Claro, não estamos tirando aqui os motivos que ele tenha para que isso seja um ponto fraco, mas que tem sido de fato um ponto fraco, que, portanto, né, numa campanha precisaria ser trabalhado de alguma forma, eu acho que isso é inevitável. Chega a hora que até a própria vítima acredita, né? Agora é interessante as avaliações sobre as pesquisas. Eu estava vendo aí o Thomas Traub, que é um belo analista, belo jornalista, mostrando que da última pesquisa IPEC para cá teve uma mudança mínima, o que mostra que falhou a campanha negativa do PT contra o Bolsonaro. Mas se não tivesse a campanha negativa do PT contra o Bolsonaro, qual que teria sido o resultado? Ou seja, não dá para você, no meio de uma pesquisa, saber o que pesa de um lado e de outro, porque a pesquisa não é estática. Se fosse o único fator, fosse a campanha negativa do PT, daí você fala, não teve diferença. E sem a campanha negativa do PT, se o Bolsonaro tivesse crescido, que é uma possibilidade também. Então explicar pesquisa tá... Agora, um outro ponto interessante é que a mídia tinha alguns dados aí da pesquisa mensal da indústria, do comércio, a gente sempre dá aqui. É uma recuperação mínima, ridícula, e todo mundo dando como melhoria da economia. Sim. E agora surgem os dados do PIB aí, do Banco Central, aquela preocupação do PIB caindo, aí você não vê
E a gasolina subindo de novo, né? A inadimplência é recorde, né? Eu estava vendo um dos episódios mais ridículos da campanha contra a Dilma aí, o preço do tomate. Sim. O preço do tomate, lembra que fizeram um carnaval? Não, eu me lembro do colar da Ana Maria Braga, de tomate. E o Jornal Nacional dizendo que começou a remarcação que tinha no tempo da hiperinflação por causa do tomate. Ontem eu peguei, é que não deu para deflacionar ainda, eu peguei um gráfico de preço do tomate. 2 meses atrás teve um pico muito maior do que o pico da Dilma lá, né? Mas os caras gastaram, parece que todo o estoque de manipulação e de baixaria foi gasto lá, e agora que tem que fazer um jornalismo correto, inclusive para se defender do Bolsonaro, para se defender de fake news, eles têm dificuldade, né? Esse negócio da mídia é interessante. Eles continuam acreditando no Paulo Guedes, né? Quer dizer, assim... Pega a CNN. A CNN, quando entra, eles pegaram um grupo de jornalistas surpreendente. Eu acho que eram aqueles setoristas que ficavam meio escondidos nos jornais, mas estavam fazendo um jornalismo. Eu falei, puta vida, é o renascimento do jornalismo. De repente, eles começam lá, tem lá liberdade de opinião. Coloca Boris Casoy. O Boris é uma ofensa para o jornalismo. E coloca como contraparte lá um jornalista, até não guardei o nome, aliás, foi da Veja. Um cara muito bom, muito bom. Um bom analista, né, que dá um baile no Boris. Daí o que eles fazem? Colocam um tal de Alexandre Borges lá, que é um Boris melhor preparado. Então, a liberdade de opinião tem 2 direitistas e tem o outro rapaz que faz jornalismo. Quando tem que criticar o PT, critica. Daí pegam aquele rapaz, Moura Brasil. O Moura passa a entrar em todos os programas políticos com aquela dose de preconceito. Ontem um deles, aí, um bom jornalista, é o Junqueira, falando que do Lula cansado também, comparou o Lula ao Ronaldo quando veio jogar no Corinthians, já no final de carreira, e o Moura Brasil ironizando, como? Isso é uma depreciar o Ronaldo. Daí o Junqueira teve que lembrar, falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, o Lula foi 2 vezes presidente da República, elegeu 2 vezes a sucessora, ficou 500 dias preso e voltou a ser... Não é Ronaldo, é Pelé. É Pelé. Mas é gozado, né? Gozado como que os grupos familiares mudam as famílias, mas não muda o uso do veículo para as intenções específicas da família, né? A CNN, para mim, sempre foi um negócio que é chegar numa encruzilhada e chegou mais cedo do que eu imaginava, viu, Nascimento? Não tem nem renda, nem condições de manter aquilo como era o projeto original, acho que já desistiram em parte. Embora realmente tenha grande jornalista, eu acompanhei a cobertura ali dos números da eleição e achei que o pessoal que estava lá foi bem interessante. Né? E quem é jornalista conservador, põe o William Vac lá, ué. Aqui é um jornalista conservador de nível, né? Mas não, rapaz, agora é Moura Brasil, é Alexandre não sei das quantas, é Boris Casoy. Vives Gandra. Ó, aqui tem, daí do GGN, Nassif, o Talk Show. O problema é que todas as verdades já foram mostradas sobre Bolsonaro, mas o eleitor dele não se incomoda. E o Caê Cavalcante. Sobre a Lava Jato, eles se gabam de recuperar 6 bilhões de reais, mas apenas Deltan fez a Petrobras ser multada em 3 bilhões de reais. Caê Cavalcante, eu queria até lembrar aqui que 6 bilhões de reais teria sido o prejuízo da Petrobras e o nosso amigo Pedro Parente fez um acordo com um grupo de 200 acionistas da Petrobras, que tinham enriquecido bastante, compraram quando a Petrobras valia 10 vezes menos do que passou a valer na Bolsa de Nova York, de 10 bilhões de dólares. Então, a dúvida é de quem fez mais prejuízo, os corruptos ou o Pedro Parente com esse acordo dos 10 bilhões de dólares? E tem mais, aqueles 2 bilhões e meio que o Deltan negociou com o Departamento de Estado lá, eles tinham reservado a metade para as ações judiciais do Cavalhosa aqui. Do Modesto Cavalhosa. O Modesto Cavalhosa era o único que estava com ações aí contra a Petrobras e, ao mesmo tempo que reservaram para ele, utilizaram ele para tentar pedir o impeachment do Gilmar Mendes. Viu? E aliás, tinha a fundação da Dallagnol, né, que acabou não se viabilizando. Então, aliás, quem ganhou com aquilo fui eu.
porque eu denunciei a Fundação Dallagnol e o Gilmar ficou tão agradecido que ele tinha 3 ações contra mim, tirou as 3. Benefícios colaterais nesse caso. Rapidinho, eu depois queria falar de um outro jornalista também que me surpreendeu não me surpreendeu, surpreendeu o público dessa semana, a gente voltará a isso depois, e no outro personagem, mas eu queria só voltar a uma questão da religião, se a gente pudesse comentar rapidamente, esse é um tema espinhoso, uma areia movediça para o campo progressista, como qualquer discussão da segurança pública. Dado que esse tema está aí, o que vocês acham que vai acontecer? Nós teremos candidatos ditos de esquerda que vão abandonar o discurso de costumes e vai falar só de economia, vai se render qualquer pauta. Como é que a esquerda, o campo progressista, conseguiria lidar em eleições onde temas ligados à religião podem ser centrais? Couto e Nassif. Olha, eu acho que na realidade é uma encalacrada, né, para a esquerda isso. Porque não dá para a esquerda, vou ser bem claro, continuar sendo esquerda se cair nesse discurso do conservadorismo, mais ainda, do reacionarismo religioso. Né? A esquerda, historicamente, por mais que possa ter vínculos, inclusive na sua formação com os setores religiosos, a gente lembra que o PT nasce das comunidades eclesiais de base também, não só delas, né? Do movimento da luta contra a carestia, que era um movimento ali também com uma forte presença da igreja. Né? Agora, que sempre defende o Estado laico, sempre defende políticas que ocorram independentemente de pertencimento religioso e muito menos ainda, né, que transformem o guia da ação política no governo, né, a orientação do Estado, algo tomado com base em princípios, em preceitos de natureza religiosa. Né? A gente vê do outro lado que a ideia de que estamos no meio de uma guerra santa. Né? O bolsonarismo está talibanizando o Brasil. Né? Nós estamos passando por uma talibanização. Né? Não há como a esquerda progressista, democrática, e nem o centro e mesmo a direita democráticos entrarem nisso. Né? Seria uma loucura completa entrar nesse tipo de coisa. É claro que você tem certos princípios morais, você tem certos entendimentos do mundo que tem também uma matriz religiosa. Isso é muito longe de você querer aplicar a própria religião e o pertencimento a certos ramos religiosos à lógica de funcionamento do governo e transformar a própria disputa política em algo assim. Né? Então, eu acho que não tem como a esquerda, desse ponto de vista, estar numa encalacrada. Se a sociedade vai nessa direção, vai ter que, de alguma forma, remar contra. Agora, é importante, aí sim, para a esquerda estabelecer um debate com essa sociedade, um diálogo com essa sociedade. Mas fazendo isso em qual chave? Na chave da defesa do pluralismo religioso, do respeito às diferentes crenças, né? na garantia da liberdade religiosa e, inclusive, na denúncia da instrumentalização da fé como instrumento de ação política. Né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Né? Acho que esse princípio tem que valer aqui também. Esses dois mundos precisam operar separados. E acho que a igreja tem que trabalhar em cima exatamente dessa distinção. Aliás, eu tô pegando depoimento aí de um pessoal sobre a história do mercado aí, e pego um personagem que o avô dele foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi o primeiro que colocou o crucifixo atrás, que é uma outra coisa absurda. Não tem que ter crucifixo no STF, não tem que ter crucifixo em tribunais, já que é um país laico aí, né? Mas eu chamo a atenção para um outro ponto aí que o Ciro começou a embarcar nisso, e tem aquela personagem deplorável aí, chamado Aldo Rebelo, aí, que é o ataque às políticas identitárias, como se as políticas identitárias fossem desviar o Brasil da sua grande vocação do Plano Nacional de Salvação e tudo aí. Então, esse é um outro ponto relevante. Hoje o Brasil é uma sociedade... Se quer ser uma sociedade democrática e plural e tudo, as políticas identitárias vieram para ficar. O que tem que fazer o governante, isso o Lula faz bem, é um processo pedagógico de mostrar para os grupos identitários assim que eles, para atuar, eles têm que entrar embaixo de um partido e influenciar o partido, como se já teve, por exemplo, com a questão das cotas raciais. As cotas raciais, no começo, havia uma resistência. Eu mesmo, né, eu lembro no começo lá, era a favor de cotas sociais. Eu falava, não, o negro classe média é menos vulnerável que o pobre, que o branco classe C. O negro classe C é mais vulnerável que o branco classe C. E, com o tempo, você vê que as cotas raciais
ganharam uma expressão pedagógica, inclusive, relevante. Né? Então, digamos, tem uma nova ultradireita que surge, aí sem expressão, por enquanto, que coloca as pautas identitárias. Os militares fazem isso, aquele plano militar, aquele Rocha Paiva lá, que é muito similar ao que o Ciro e o Aldo. O Aldo queria ser o Dugin do Ciro, né? As pautas identitárias desviam a atenção, é uma coisa inventada aí pelo liberalismo progressista americano para enfraquecer os grandes projetos nacionais. Então, fazem parte do mesmo jogo. Mas eu tenho a impressão que tende a crescer no meio dos evangélicos aí, hoje uma minoria, que é uma minoria, uma reação contra essa politização dos pastores, mesmo porque grande parte dessa minoria malandra aí que explora a política, se o Lula vencer, vai mudar o discurso também. Né? Sim. Sempre se adaptam, né? E é isso, também quanto maior a base, mais fica difícil você manter um controle desse jeito. Os católicos agora já são menos de 50% da população, os evangélicos caminham para ser 50%. Qualquer vertente religiosa que cresce tem esse fenômeno de dispersão, ninguém consegue manter o rebanho unido quando ele é muito grande o tempo todo. Então você vai ter dentro do protestantismo visões diferentes e desgarradas, como já tem, na verdade. Do ponto de vista eleitoral, tem uma massa de eleitores evangélicos que não se liga ao Bolsonaro, ela é relevante. Agora, eu queria só 2 comentários rápidos aqui para a gente encerrar, de 2 personagens, um para o Nassif e um para o Cláudio Couto. Nassif, finalmente o Merval Pereira descobriu que o Moro tinha um viés político-partidário. Que você me dissesse sobre essa descoberta rapidamente. A Miriam foi mais rápida que ele, né? Teve uma semana literária em Poços de Caldas que o grande momento foi a família Leitão e junto com o Deltan Dallagnol, aquela celebração da Lava Jato lá, né? Mas a Miriam caiu a ficha no meio do caminho lá, como outros aí, o Reinaldo. O Reinaldo caiu quando um aliado dele, que era o Temer, foi atingido também, né? O Gilmar. O Gilmar pulou fora, percebeu o risco que era os talibãs aí usar o poder público para manipulação, né? Mas o Merval realmente foi comovente aí que ele ter tido aquela visão. Eu acho que foi o Anjo Gabriel que desceu e falou: Merval, será que não é hora de você olhar, abrir os olhos? Era só o que faltava. E do jeito que ele estava naquela declaração, com aquela barba mal feita, e parece que ele ficou angustiado, passou a noite angustiado. Falta só o Sardenberg agora. Sardenberg, só falta. Quando se for o caso de Sardenberg, a casa cai, né? O Sardenberg foi meu colega. Aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aquela imagem do Moro ao lado do Bolsonaro prestando assessoria no debate e depois ainda de papagaio de pirata ao lado do Bolsonaro na entrevista pós-debate, olha, essas imagens são muito fortes mesmo, né? Até para quem ainda nutria algum tipo de ilusão com relação ao Moro, ficou difícil demais, né? Agora, cá para nós, é uma vergonha para o país que a destruição do país tenha sido comandada por um cara do nível do Moro, né? Que tenham deixado, né? Que tenham deixado. Tenha sido um Vicente Raul, um cara, um Chico Ciência, algum gênio da direita, mas pelo Moro, rapaz. Isso é uma decadência. E para você, Cláudio Couto, a pergunta é: quantos votos o Amoedo vai trazer para o Lula? Eu queria só fazer um comentário que o Amoedo disse que vai ser muito difícil apertar. Então, acho que ele, antes de apertar ali o 13, ele vai tomar um uísque, vários, para não tremer na hora, porque ele deu a impressão que ele tremeria, pode ser, mas ele vai votar no 13. O que você acha da declaração de voto do Amoedo? Acho que o Amoedo vai tomar um Vonal, né, antes de digitar o 13 ali, porque para ele não vai ser fácil. Agora, acho que, na realidade, enfim, mostra que ele evoluiu mais do que o seu partido, né? Do que o partido que ele próprio criou. Né? Ele conseguiu perceber, pelo menos nesse momento, o perigo que o bolsonarismo representa, né? Inclusive para quem se diz liberal. Né? E o Partido Novo mostrou que, enfim, tudo aquilo que a gente viu durante esses 4 anos de bolsonarismo se confirmou. Né? O Partido Novo é o bolsonarismo que come com talheres. Né? Esse bolsonarismo aí com punhos de renda, não é nada mais do que isso. E está claro, né? Tá claro na desqualificação que ele recebeu do presidente do partido,
está claro na desqualificação que ele recebeu lá daquele deputado de extrema-direita, jovenzinho lá do Rio Grande do Sul, o Van Hatten, né? Enfim, todos esses aí, na verdade, vão mostrando que o Partido Novo, na realidade, é um partido de ultradireita, mas, digamos, de modos mais finos um pouco. Nem sempre. Né? O Van Hatten não é exatamente alguém que se pauta por isso, mas alguns ainda tentam ter um pouco essa aparência. Olha, não sei se ele vai trazer muitos votos. Acho que quem, sim, tem tido um papel importante nesse segundo turno, e merecedor de elogio, inclusive, é a Simone Tebet. Né? Ela tem realmente assumido uma posição muito clara, que, sobretudo, quando a gente contrasta com a postura do Ciro Gomes, né, esse ressentimento, né, esse rancor profundo do Ciro Gomes, que o fez sequer ir para Paris dessa vez, né? Porque da outra ele ainda conseguiu ir para Paris, dessa vez ele nem para Paris foi. E quem foi para Paris foi muito melhor que ele foi o Raí, né? Na entrega da bola de ouro, né? Que conseguiu mostrar que para Paris pode ter vários significados, alguns melhores do que os outros. Agora, eu acho que o Amoedo, na verdade, digamos, ajudou nesse momento agora a explicitar a grande fraude, né? Que é o Partido Novo, né? A grande fiasco. E a imprensa... a tentativa de se renovar. E quem deu bola para ele, né? A imprensa podia começar a levantar os negócios do Partido Novo em Minas Gerais. Teve uma CPI da CEMIG lá, escandalosa, a maneira como eles colocaram empresas de assessoria aí, ligadas ao Partido Novo. E depois entregaram toda a parte de meio ambiente lá a um cara ligado às mineradoras também, né? Pois é. Então agora veja o Ricardo Salles, que também foi, né, do Partido Novo. Ceasa Minas também. Agora, só para lembrar um pouquinho esse caso do Ciro, aquele caso daquele... Um Benjamin, é que são dois Benjamin, eu sempre confundo. O que falou que o Lula tinha estuprado lá, o preso? O César. César Benjamin. César Benjamin. Quando você pega o histórico dele, era uma jovem liderança do Rio de Janeiro que achava que ia mudar o mundo. O Ciro é outro que achava que ia mudar o mundo, mas tem um desgraçado... Tem um desgraçado do metalúrgico que me atrapalhou. Ele achava que se não tivesse o metalúrgico, ele... E é interessante quando você vê as críticas ao Lula feitas por essas pessoas. Até eu gosto, só para encerrar aqui, eu gosto de lembrar aquele da Rebelião das Massas, o Ortega y Gasset, que ele dividia os governantes em 3 grupos. Né? Era o intelectual, que levanta argumentos para não ação, era o pusilânime, que é o próprio Itamar, que é o cara normal, que a gente gosta dele porque ele é igual a gente. E o estadista, que é um megalomaníaco. O estadista o Napoleão achava que era Napoleão. Um cara que se propõe a mudar um país, a mudar o mundo, esse cara não é normal. E daí a figura normal, que são os nossos colegas, uma vez escrevi até um artigo para o Noblar sobre isso, aí ele tratando o Lula como aquele cachaceiro e tudo. Para o normal entender o que é ser um estadista, ele não consegue. Então, ele tem que fazer que nem esse cara da CNN aí, ou que nem, tem que trazer para o nível das características normais. Não, ele fala errado. Aquela âncora da Globo, ele fala advogado. Não, ele erra na concordância. Por quê? Porque tentar imaginar o que é um cara que dá uma declaração sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e aquilo lá ecoa no mundo inteiro. Como é que um babaca de um cara que todo dia lá vai analisar Bolsonaro vai ter dimensão para entender o que é isso? Pois é. É muita coisa para mentes pequenas. Né? O Ciro não. O Ciro entende isso e tem inveja. Ele tem uma inveja, mas de quem entende a dimensão do Lula. Mas quando eu vejo colegas aí atacando o Lula em cima das características de uma pessoa normal, eu falei, ai, meu Deus do céu, viu? Ortega y Gasset neles aí. Né? E lembrar que depois do Bolsonaro, nada vai ser pior tão cedo. Né? Em termos de ignorância e tudo mais. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou, Nassif e Cláudio Couto, muito obrigado. Lembrando que semana que vem, terça-feira, é o programa anterior à eleição, portanto, será um programa interessante, quente, compartilhem, convidem os amigos para assistir. E até a próxima. E se acalme, não fica olhando pesquisa para lá e para cá a todo momento, não, porque não é a melhor tática para viver os próximos dias. Couto, Nassif, até a próxima. Grande abraço. Obrigado, até a próxima, gente. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.